Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Percepção Angelical. Ela foi dada em McLeod, Califórnia, em 28 de junho de 2019. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu chamarei essa mensagem em particular percepção. O ser humano acredita naquilo que o ser humano deseja acreditar. E a parte interessante disso é que sua história está simplesmente cheia de crenças espirituais. Esta é a primeira canalização, a primeira mensagem em McLeod, no primeiro dia de um retiro de canalização de 4 dias. As mensagens que eu trouxe antes, no retiro de canalização em outro lugar, falava de algumas destas coisas, mas eu quero que vocês ouçam. Eu quero que vocês sigam a lógica e o ilógico também, de algumas das coisas que eu apresento, que pedem muito fortemente, que na verdade se conecta muito com onde vocês estão. Na verdade, talvez tenha sido o que chamou vocês para este lugar. Eu disse em uma canalização chamada O Quebra-Cabeças que a coisa interessante a respeito da humanidade em geral é que há uma crença inata, intuitiva, de que há um Criador. E então foi percebido, até mesmo por aqueles que fazem pesquisas com os seres humanos e conversam com eles, que 85% do planeta pertence àqueles tipos de sistemas de crença que então os colocaria em um pós-vida. Então, basicamente, poderíamos dizer que, estatisticamente, a humanidade acredita que a alma vai para algum lugar. Isso significa que, em sua grande maioria, vocês acreditam em Deus, o Criador, algo, o Espírito, que colocou vocês aqui. Mas apenas alguns acreditam, até onde vocês conseguem. Alguns darão credibilidade a isso e dirão, olá. Outros adorarão. Outros adorarão ocasionalmente, alguns semanalmente, alguns toda hora. Mas ainda há o reconhecimento de que vocês não estão sós. Agora, conhecer este Criador, esta é a questão, não é? Nós demos tantas canalizações a respeito de quem ele é, ou como ele é, ou onde ele está. E nenhuma dessas questões, na verdade, estão corretas. As coisas nas quais os humanos acreditam, porque os humanos pensam apenas até um certo nível. E aquele nível é sustentado naquilo que nós chamaremos 4 dimensões. Mas está começando a se expandir. E essa expansão, então, é sobre isso que eu quero falar. E para poder fazer isso, eu então preciso trazer vocês novamente para um lugar onde eu quero que vocês saibam o que aconteceu, o que está acontecendo aqui. E podemos dizer qualquer palavras que quisermos que são aceitáveis. E aqui está o que eu quero dizer com isto. A humanidade acredita naquela história da criação, onde uma forma angelical veio para este planeta. E naquela metáfora da história de Adão e Eva, os seres humanos, que não tinham nada antes, nenhuma consciência de crença ou da criação, receberam então aquele conceito. E para poder fazer aquilo, eles foram tocados de uma forma onde eles se tornaram parte do Criador. Deus no interior. Eles receberam então livre-arbítrio para encontrar aquilo
E o conhecimento entre escuridão e luz. E aquilo foi novo, totalmente novo. E até mesmo em suas escrituras, fala sobre os humanos sem qualquer coisa. E de repente, tendo todo esse conhecimento. Essa é a história da criação. Nós já dissemos tantas vezes que a metáfora é a curada. O jardim do Éden é a metáfora da terra. Eva é a metáfora para todas as mulheres e Adão para todos os homens. E, de fato, uma fonte angelical foi responsável. E é aqui que fica melhor. Porque agora vocês precisam definir o que é um anjo. E desde que vocês percebam um anjo, venha diretamente de Deus e fora da visão de qualquer coisa que vocês possam imaginar, vocês estão seguros em dizer a palavra anjo. Mas então, se vocês começarem a olhar para isso de uma forma diferente, e vocês começarem a fazer certas perguntas, será possível ter um mestre ascenso? E vocês dirão, sim, os profetas que eu adoro, ou o que quer que seja, estão do outro lado do véu, estão me guiando. Isso é um mestre ascenso, e então vocês dizem, quão ascenso ele é? E se aquela ascensão parecesse como um anjo? Será possível que a ascensão, ela mesma, seja algo onde os humanos vão para o outro lado e se transformam em anjos? E alguns dirão, agora você foi longe demais, Brian. Há tantos matizes de angelitude, há tantos matizes daquilo que vocês pensam ser a ascensão, há tantos matizes de consciência. Mas vocês estão bem com um anjo que desce e deu a vocês todas as coisas. O Deus em seu interior, o conhecimento, tudo aquilo. E então, a criação começa, e os seres humanos iniciam, e então a civilização reage, e então. E se? Eu vou mudar essa história um pouco. Eu não direi nada a não ser do anjo. Os anjos permaneceram. E você dirá, não tenho certeza que isso seja curado. E eu direi, não é verdade que os anjos estão sempre com vocês? Vocês estão olhando para as suas escrituras. Vocês já não leram isso lá? Os anjos sempre estiveram aqui. Às vezes eles falam com vocês, às vezes não. Eles criaram tudo, eles vêm de Deus. Vocês dizem, tudo bem. E então vocês têm uma lista de anjos. Alguns deles com nomes. Alguns têm prioridades. E vocês dizem, tudo bem, estou bem. Então os anjos ainda estão aqui. Tudo bem. E se os anjos, na verdade, permanecessem e ensinassem algo a vocês? E você diria, bem, eu não acho isso na Escritura. E você poderia dizer, bem, realmente não está lá desta forma. Mas como no mundo vocês aprenderam as coisas que vocês sabem a respeito de Deus? Precisa haver algum tipo de ensinamento original? Vocês sabiam que os anjos não simplesmente vieram, trouxeram essas coisas e foram embora? Precisava haver algum tipo de educação ao longo do caminho. Não faz sentido? Isso é lógico, é ilógico? Como é que vocês têm livre-arbítrio a respeito de escuridão e luz, sem saber o que é escuridão e luz? Precisava haver algum tipo de ensinamento? O que é Deus? Como a luz se parece? O que é integridade? E então, vocês entram nessas áreas. Bem, é por isso que nós recebemos os mestres. Porque os mestres e os profetas, eles vieram e lentamente nos ensinaram. E então nós perguntamos isso, mas os mestres eram humanos? E alguns dirão, sim, mas eles tinham um começo divino. Tudo bem, então talvez eles fossem parte angelical e parte humana. Ok. Percebem para onde isso está indo? A humanidade, na verdade, não compreende o que é um anjo, meus queridos. E pode ser muitas coisas para muitas pessoas. E então vocês entram na maior pergunta de todas, as maiores perguntas. E parece que eu vou virar a página quando se trata dos temas, mas não. Percepções do seu lugar na galáxia, no universo. Você acredita naquele Criador? Todas as coisas que talvez acontecem, começando com aquela história da criação, começando com aquele anjo. Mas conforme vocês olham para fora, para as estrelas, e vocês olham para si mesmos e vocês veem que vocês são parte de um sistema, isso está começando a ocorrer para muitos humanos por todo este planeta, que talvez vocês não estejam sós.
Vocês acham que o Criador teve essa pequena speck chamado Terra, e essa é apenas a única criação que conta, e essa é a única onde um anjo visitou, e então vocês olham para a vastidão do céu, dos trilhões e trilhões de estrelas e talvez planetas, vocês não olharem algo mais que é muito interessante, é que os elementos aqui neste planeta estão em toda outra parte da galáxia. Vocês acham realmente que são os únicos? Estatísticos olhando para isso, cientistas que olham para isso. Vocês estão prontos? Eles dizem que precisa haver vida. Tem que haver bilhões de terras como as suas neste vasto arranjo. Então, para vocês pensarem que estão total e completamente sozinhos, é tolice. Os cientistas não concordarão com vocês. Então, de repente, você precisa fazer a pergunta, bem, isto aconteceu em algum outro lugar? Será que há humanoides? Será que há outros por aí com consciência e inteligência? E talvez eles tenham uma história da criação. E então, essa seria a primeira pensamento multidimensional inteligente que vocês teriam. E a resposta é sim. E faz sentido. E é lógico. Vocês não estão sós. Então vocês precisam fazer a pergunta, bem, será que há um tempo nisso? Será que há uma hierarquia? Ou onde eles estão? E eles são ascensos ou não? Eles sabem o que nós sabemos? E a resposta é sim. Todas estas coisas. E vocês estariam corretos. O que é um anjo? Vocês sabiam que este planeta teve um começo muito atrasado quando se trata da vida em geral? Os elementos da vida, os aminoácidos, a eletricidade que vem das nuvens, todas as coisas que entram na criação de vida microbial e em sua infância, tudo isto está presente em toda parte. Eles até mesmo encontraram pedaços e partes dos elementos do DNA no espaço. Eles estão começando a perceber que o que vocês têm aqui talvez esteja em toda parte. Mas o tempo é interessante, o tempo dessas coisas. Vocês acabaram de chegar aqui. Vocês têm um planeta de 4 bilhões de anos, e isso no seu estado de resfriamento, e vocês têm estado aqui apenas 200 mil anos. É isso que os cientistas têm dito. Porque este é o ponto de demarcação, onde eles descobriram que foi aí que a humanidade teve 23 pares de cromossomos, e tudo mais abaixo de vocês tem 24. Algo aconteceu. Há 200 mil anos atrás, uma gota no balde do tempo, com uma galáxia de 13 bilhões de anos. Qual é a possibilidade? De que houvesse vida antes de vocês, que parece assim como vocês, com uma história de Adão e Eva, com anjos, com todas aquelas coisas. O que vocês acham que são as probabilidades estatísticas? Não pergunte aos seus sacerdotes, pergunte ao cientista. E eles dirão, precisa haver. As probabilidades são, em grande maioria, contra o universo não fazer nada e simplesmente esperar por vocês. Milhões de anos antes de um anjo descer neste planeta. Havia vida. Havia vida com os quebra-cabeças, havia um Criador, havia o amor de Deus. Todas estas coisas, muito antes de vocês. E, no entanto, até mesmo enquanto eu digo isso, haverá pessoas que quererão desligar essa canalização e dizer, eu não acredito nisso. Nós demos a isso um nome também, inteligente demais para olhar. Você sabe o que sabe, portanto, não há nada mais para se saber. E isto ainda é atitude. Mesmo aqueles que nunca estariam em um encontro como este, um encontro de canalização, mesmo se você falasse sobre anjos ou criação, olhariam para a vastidão do universo e diriam, eu acho que estamos sós. Apenas porque é isso que foi ensinado a eles. Ou talvez eles não tenham uma percepção de algo muito maior do que aquilo que eles sabem. Então vamos ir um pouco mais além. Vamos dizer que houvesse anjos por toda parte e houvesse muitos que receberam o mesmo tipo de histórias de criação por toda parte. Vamos dizer que houvesse aqueles que foram semeados com esta informação milhões de anos antes de vocês terem chegado aqui. Vocês percebem o potencial deles se tornarem
evoluídos. Vocês veem o potencial de outros planetas em outros lugares em sua galáxia se tornarem espiritualmente evoluídos, onde a consciência se elevaria e vocês saberiam mais e mais daquele Criador comum, aquele que vocês têm, aquele que eles têm. Isto é lógico. E se isto é assim, quão longe a evolução leva a consciência? O que é um mestre ascenso? O quão elevada é aquela consciência em seu mundo que vocês veem? Quando vocês viram, ou ouviram, ou souberam a respeito do profeta Elias, que tinha uma consciência elevada o bastante, que ele entrou num campo e ascendeu por conta própria, sem morrer, e Eliseu estava observando. Então deixe-me perguntar a você, quão elevado era aquilo? Agora vocês têm uma consciência de um ser humano que disse, estou pronto para ir, observe-me. E a consciência elevou-se até um ponto onde se transformou em luz e foi embora. Quão elevado é isso? Isso pode ser alcançado. Isto é algo que ao longo dos próximos centenas de milhares de anos vocês poderiam alcançar, ou saber a respeito, ou aprender a respeito, ou usar. E a resposta é isto que a evolução desse planeta se trata. Será possível que a consciência poderia ser não corpórea? Há muita risada nesta sala agora. E a maioria dela está vindo daqueles que vocês não podem ver. Alguém não corporal que está aqui? Nesta vida, vocês pensaram que seria corporal e ela não é? Vocês acabaram de considerar isso. Vocês reencarnam como vocês parecem agora, alguns não. Alguns retornam e ajudam o planeta sem um corpo. Mas a consciência ainda está aqui. A Aurélia Louise Jones está aqui. E ela é aquela que apresentou vocês a... Eu preciso ser cuidadoso. Aqueles anjos que existem na montanha de Shasta. Agora, se vocês disserem que há anjos na montanha, vocês chamarão atenção. Se vocês disserem que há criaturas do espaço, vocês não terão. Percebem a diferença? E se eles forem a única e mesma coisa? Será possível que a consciência se tornou tão elevada em certos lugares da galáxia que não requer mais um corpo? Vocês ouviram sobre entrelaçamento quântico? E isso é apenas uma parte muito pequena, minúscula, de uma ideia da física quântica. E agora vocês entram em ideias que não são aquilo que é linear, onde vocês não viajam de A para B. Na verdade, ao contrário, vocês têm uma consciência que está tanto em A quanto em B. Isso é entrelaçamento. Será possível que vocês pudessem ter uma consciência em dois lugares ao mesmo tempo? Eu disse isso antes. Vocês já veem isso com gêmeos idênticos e seu DNA. Por que vocês duvidam disto? Um sabe o que o outro está fazendo ou o que acontece do outro lado do planeta. Isso deveria dizer a vocês um pouco do que é possível. E se houvesse uma tremenda evolução, de forma que vocês não conhecem, que levou milhões de anos antes daquele marcador de 200 mil anos que iniciou vocês? E se houvesse um plano? E se houvesse amor o bastante do Criador, que olhou para este planeta e disse, eles estão prontos. E disse para os anjos, já é tempo de descer e semeá-los, e dar a eles a beleza do divino, do DNA sagrado e divino, que incluirá aquilo que vem do Criador, e dar a eles os 23 cromossomos ao invés dos 24, que tudo mais no planeta tem. E eles veriam aquilo eventualmente, e eles passariam um marcador eventualmente, onde eles começariam a fazer as perguntas, por que nosso DNA é diferente, o que aconteceu 200 mil anos atrás? E alguns conectariam isso com a ciência, outros conectariam com aquilo que é espiritual, porque a linha de tempo é a mesma 200 mil anos atrás. E se aqueles anjos
tivessem outro nome? E se eles fossem das estrelas? E se eles simplesmente parecessem como anjos, porque esta é a única coisa que vocês podem até mesmo conceber de forma tão elevada? Nós dissemos isto antes, que um nível de vibração não pode olhar para cima, para um outro nível. Eles não compreendem, eles nem mesmo sabem o que estão vendo. Mas se você for um ser de alta vibração, você pode olhar para baixo. Nós até mesmo dissemos, muito recentemente, nesta mesma área, que quando Moisés viu a sarça ardente, ele viu um anjo cheio de luz. Mas naquele ponto do tempo, naquela cultura, naquela inteligência, com aquele intelecto, a luz apenas era possível com chamas. Portanto, Moisés viu algo pegando fogo. Aquilo era a consciência dele, mas ele viu um belo anjo. Um anjo que tinha luz irradiando dele e deu a ele mensagens e disse para ele tirar os pés, porque ele estava em solo sagrado. E então nós fazemos a pergunta: que forma de anjo era aquela e de onde ele veio? Poderia ter vindo. Pode ser que ele estava recebendo instruções de uma entidade elevada que já estava presente neste planeta. Essas são as perguntas que nós começamos a fazer. Que as pessoas não querem falar a respeito, porque devido ao que foi ensinado a eles ou devido ao que eles acreditam. 200 mil anos atrás, vocês foram semeados a partir das estrelas. O que parece anjos ou energia angelical, definitivamente, energia angelical irradiando a partir daqueles evoluídos das 7 irmãs, chamados pleiadianos, que tinham mais do que 2 milhões de anos para evoluir para uma consciência não corpórea. Todos eles, vocês classificariam como mestres ascensos, e eles tinham um plano, e eles tinham um trabalho a fazer. E foi pegar o próximo planeta na fila que estava pronto e dar a eles o conhecimento da luz e da escuridão, e que pareceria como anjos para todos eles, a partir da fonte criativa, a mesma, o mesmo amor, apenas com aquilo que era ascenso, veio aquilo também que era o amor. Quanto mais elevada é a ascensão naquilo que é a consciência, mais próximo vocês chegam da energia criativa. Isso significa que quanto mais amor você terá, mais do que é amor, quanto mais ação compassiva você tiver em reinos que vocês nem mesmo identificaram ainda, é o que realmente o amor é. Eu vim aqui há 30 anos atrás e a primeira coisa que eu disse a vocês é que vocês não teriam Armagedon e vocês não tiveram. Eu disse tantas coisas e que agora estão na sua cara, na sua frente. E uma delas é que vocês verão uma evolução, e vocês já estão vendo uma evolução, que começa a jogar luz sobre esse planeta, assim como o que aconteceu com eles. Meus queridos, eu direi novamente, a história deste planeta mostra isso uma vez após outra. Pergunte aos indígenas de onde eles vieram. Não olhe para as escrituras, pergunte aos indígenas, milhares de anos antes das escrituras, milhares, de onde vocês vieram, qual é a sua tradição, e eles apontarão para o céu e dirão, nós viemos das estrelas, porque eles sabem. E não apenas isto, que é uma única constelação. Vocês têm sido semeados por vários, mas todos eles conhecem-se uns aos outros. Todos eles são um no amor de Deus. Você poderia até mesmo chamá-los de primos. Eles conhecem uns aos outros. E o trabalho era descer e dar a vocês estas coisas. E eles o fizeram. E o trabalho deles era permanecer aqui e trabalhar com vocês, se vocês pedissem por isto. A Lemúria é real, nós já dissemos tudo a respeito disso. Nós dissemos onde ela estava, o que aconteceu lá, quão isolada ela era, o Oceano Pacífico, como ela foi elevada e depois desceu novamente. Nós contamos sobre os ABCs de todas aquelas coisas. E então nós dissemos o porquê. E quando a Lemúria terminou, aqueles que alguns chamam de anjos e alguns chamam de pleiadianos ainda estavam em forma não corporal e eles não foram para casa, eles permaneceram. O tempo para eles não é como é para vocês. Há atemporalidade na consciência não corporal. Se qualquer deles fosse descer e colocar-se exatamente aqui, neste momento, e mostrar a si mesmo para vocês, estaria além do seu nariz. Vocês sentiriam a sacralidade, vocês os reconheceriam, como tantas
figuras bíblicas e disseram que havia um anjo na sala. E eles provavelmente diriam, não tenha medo. Isto é o quão ascenso eles são. É isso que eles podem fazer. Isto é mais amor do que vocês podem assumir. E eu quero dizer algo a vocês. Eles têm uma aliança com o Criador para fazer o que eles fizeram. Eles não estão fora do quebra-cabeças. Eles são o quebra-cabeças. E quando a Lemúria estava completa, nós dissemos que havia outras montanhas fazendo outras coisas e outros nodos e nulos no planeta. E eles distribuíram a si mesmos ao redor do planeta e esperaram. Você poderia dizer, mas pelo que eles estão esperando? O que eles fizeram? Essas montanhas na qual eles estavam esperando eram tão preciosas e tão sagradas que até mesmo hoje, por mais atrás que vocês olharem, cada uma delas era conhecida como um lugar sagrado. Aquela que vocês podem ver de MacLeod, chamada de Monte Shasta, tem uma história de mais de 11 mil anos de sacralidade pelos indígenas. Eles nem mesmo a subiam. Eles nem mesmo chegavam perto, porque eles podiam sentir que havia algo lá. Eles estavam vendo as mesmas coisas que alguns de vocês já viram à noite, com luzes na montanha, onde não deveria haver luzes. Havia algo lá. 11 mil anos atrás. Esses pleiadianos, esses seres angelicais, se você quiser chamar assim, chame como quiser, dependendo em como você classifica um anjo, sempre estiveram aqui, esperando. Eles estavam esperando para ver onde a consciência humana iria, com o livre-arbítrio. E o que eles viram até agora foi que a consciência mais baixa permaneceu daquela forma. Na verdade, houve até mesmo involução com algumas das civilizações que existiram neste planeta. Vocês tinham um limite de tempo, vocês sabiam disso, para descobrir o que vocês descobririam, e então eles também tinham isso. Como sempre, há um limite de tempo astronômico, baseado nas estrelas, baseado no sistema solar no qual vocês estão. O seu foi chamado de a precessão dos equinócios, e ele teve 2 ciclos de 26 mil anos. Esse é o tempo que vocês têm. E tudo aquilo terminaria na precessão dos equinócios, ou próximo dela, e aquilo foi a sua profecia. Compreendam isso. 2012 foi o fim, e a maioria das suas profecias nem mesmo consideravam vocês vivendo depois do ano 2000. Se vocês derem uma olhada, naqueles que tinham profecias do que aconteceria, vocês teriam um Armagedon, vocês teriam uma terceira guerra mundial, vocês estavam ao seu caminho para ela, todas essas coisas, vocês sabem que eu estou certo. E o tempo estava quase na hora, e correspondia àquela precessão dos equinócios, que, estranho bastante, era a previsão dos antigos. Eles olhavam para as estrelas, eles sabiam, o calendário maia, é nisso que ele se baseava, os últimos 5 mil anos da civilização, e terminaria em 2012. E ao invés disso, algo aconteceu. E isto é por isso que vocês estão aqui hoje. E o que aconteceu foi que vocês viraram a esquina. Uma evolução de consciência começou a mudar e a União Soviética ruiu. E tantas coisas caíram. E a luz começou a acontecer no planeta. E isto é tão perturbador para tantos. Eles veem a escuridão, que agora está começando a ser revelada por tanta luz, e eles não compreendem que o tempo todo esteve aqui. As pessoas estão começando a mudar suas ideias. A ciência está começando a procurar por vida em outros lugares, onde eles nunca olharam antes, nas estrelas. Eles estão começando a examinar as coisas que nunca examinaram antes. E aqueles que esperaram naquelas montanhas, chamados nodos deste planeta, aqueles pleiadianos, aqueles de Orion, aqueles que vêm de Arcturus, aqueles Hathors, eles estavam esperando por algo. E aconteceu. Vocês passaram pela mudança, meus queridos. Eles a chamam de cápsulas do tempo, porque é o momento certo para sair. E é por isso que vocês estão aqui. Porque já é tempo
para eles mostrarem a si mesmos, primeiro, de forma muito lenta, em termos de consciência de que eles estão lá. E agora, onde vocês estão e por que vocês estão aqui? Por que vocês se importam? Porque há aqueles por todo este planeta começando a perceber, a se dar conta de que não estão sós. E conforme eles se apresentam, a primeira coisa que eles mostrarão a vocês é o incrível amor, porque eles conhecem seu nome. Eles são seus pais estelares e eles sabem quem vocês são. Aqui mesmo, neste momento, há aplausos nesta sala. Você pode duvidar tudo disso, você pode achar que é loucura. Mas se você quiser abrir a porta para esta possibilidade, você descobrirá e perceberá que é extremamente lógico que o tempo todo, o motivo de vocês terem 23 cromossomos ao invés de 24 é porque vocês foram visitados por uma bela raça ascensa, várias delas, das estrelas. Esses são aqueles que estão nas montanhas. Se vocês pudessem ver a montanha, vocês estão na sombra da montanha. Eles sabem que vocês estão aqui. Nós dissemos ao último grupo, não é um acaso. Mesmo se você decidiu vir logo anteontem, eles sabiam que vocês estavam vindo. E, portanto, nesses próximos 3 dias, no que seguir, eu direi isto a vocês. Faça isso valer a pena. Saia da caixa com a qual você veio, onde você pensa, bem, eu apenas vou até aqui, eu só vou ouvir e eu vou escrever tudo o que for dito. E se isso mudar a sua vida, ao contrário? Isso porque você disse sim. Lembre-se disso, você dizendo sim. O sim é abrir a porta para a possibilidade de uma percepção que está além daquilo que jamais foi ensinado a vocês. Velha alma. E então começa. E assim é.